Saudações, indivíduas e indivíduos da inquietude. Aqui o silêncio fala. O inconsciente ganha voz, uma jornada interna no mundo externo. Eu sou o Johnny Amorim e este é Entre o Ser e o Mundo. Imagine uma cidade inteira hipnotizada enquanto o império desaba ao fundo. As ruas ainda cheias, as arenas lotadas, o povo vibrando, rindo, apostando, consumindo o espetáculo como quem consome uma anestesia. No entanto, uma coisa já estava se acabando por dentro. Foi olhando para isso que um poeta romano chamado Juvenal escreveu uma das críticas mais duras da história política. O povo havia trocado sua liberdade por distração. Em troca de comida e entretenimento, aceitava quase qualquer coisa. Séculos passaram, os gladiadores desapareceram, o Coliseu virou ruína, contudo, talvez a lógica tenha apenas mudado de roupa. Hoje, ninguém precisa lançar cristãos aos leões quando existe notificação infinita. Não precisamos mais de arena de sangue quando temos a tecnologia ao nosso lado. Mas será que a velha lógica do pão e circo se aplica a esse mundo? O entretenimento moderno funcionando não apenas como diversão ou também como alguma distração coletiva? E o que Juvenal enxergasse ao olhar essa sociedade de hoje por este consumo rápido, excesso de estímulos e necessidade constante de entretenimento? Será que evoluímos ou apenas digitalizamos o pão e circo? Isto posto, agora vamos ao episódio de hoje. Se você está curtindo este trabalho, compartilhe com os parentes, com os amigos. Isso nos torna mais relevantes na rede. Vocês sabem como isso funciona, será de grande valia para a gente. Eu agradeço esta ação. Panem et circenses. O pão e espetáculo, no original. A expressão pão e circo continua sendo tão poderosa, pois ela sofre de um fenômeno curioso, o excesso de uso e a falta de compreensão. Sim, quase todo mundo acha que sabe o que significa, mas muitas vezes a aplicação moderna perde o centro da crítica original de Juvenal. Entender a origem não é só curiosidade histórica, pode ser a chave para aplicarmos a lógica no hoje, na modernidade. E aí surge a dúvida importante. Existiu mesmo uma política oficial chamada pão e circo? Aquela imagem clássica do imperador romano distribuindo comida enquanto o povo assistia aos jogos? Não, na verdade não. Esse é o primeiro mito que deve cair aqui agora. Pão e Circo não era um programa de governo com esse nome. A expressão vem de um verso satírico escrito por Juvenal. E o mais interessante é que ele não estava apenas atacando o Estado romano. A crítica dele era mais profunda. Era uma crítica ao comportamento do povo romano. O verso dizia que a população que antes participava da vida política, escolhia líderes e influenciava os rumos da república, agora se contentava ansiosamente com apenas duas coisas: pão e jogos de circo. Para Juvenal, aquilo representava uma decadência moral. O cidadão renunciava ao seu papel político em troca de conforto, distração e estabilidade imediata. Mas aqui a questão começa a ficar complexa, porque também seria simplista imaginar que tudo era apenas passividade voluntária. Afinal, o Império Romano era um sistema autoritário. Em muitos casos, preocupar-se com a sobrevivência talvez fosse mais seguro do que enfrentar as disputas do poder. Vamos aprofundar um pouco aqui. Os imperadores romanos entendiam perfeitamente o valor político do entretenimento. Manter a plebe alimentada e entretida era uma forma extremamente eficiente de evitar revoltas e preservar a estabilidade social. Havia sim uma estratégia deliberada de controle. Contudo, o ponto central de Juvenal era outro: a naturalização dessa troca. O problema não era apenas o governo oferecer distração, era uma sociedade inteira aceitar abrir mão da sua participação crítica em troca dela. Então, de um lado, existe uma estrutura de poder que usa o entretenimento como ferramenta de pacificação. De outro, existe a pergunta moral que Juvenal levanta: em que momento o cidadão deixa de participar da vida pública e passa apenas a consumir distração? E talvez seja exatamente por isso que essa ideia atravessou 2000 anos. Porque o princípio continua reconhecível. Vejam, olha, em que momento o cidadão deixa de participar da vida pública e passa apenas a consumir distração? Vejam que é a substituição de questões profundas por satisfação imediata. Só que isso aparece de formas mais sofisticadas, no entretenimento permanente e às vezes numa cultura que transforma tudo em espetáculo contínuo. E aqui tem essa ambiguidade interessante. Quando alguém usa a expressão pão e circo, hoje, quem exatamente está sendo criticado? O governo, a mídia, a cultura de massa
ou a própria sociedade que escolhe permanecer distraída? Porque também existe uma pergunta legítima. Investir em esporte, cultura ou entretenimento popular é necessariamente manipulação? Consigo enxergar claramente que não. Uma política cultural pode ampliar acesso, educação e experiência coletiva. O problema talvez esteja menos no evento em si e mais no uso dele como anestesia social. Este momento é quando o espetáculo deixa de ser complemento da vida e começa a ocupar o espaço do debate público. Temos aqui alguns exemplos reveladores sobre isso. Grandes eventos esportivos monopolizando completamente a atenção nacional, enquanto decisões políticas extremamente impopulares acontecem quase invisíveis ao fundo. Reality shows transformados em assunto central no país, enquanto crises estruturais desaparecem do horizonte coletivo. Isso levanta uma questão importante. Será que o problema é que as pessoas perderam a capacidade crítica? Talvez não. Talvez a questão seja atenção. Porque a atenção é um recurso finito. Quando a sociedade inteira é conduzida a olhar constantemente para um espetáculo, outros assuntos inevitavelmente perdem espaço. Não significa que as pessoas se tornem incapazes de pensar. Significa que elas passam a ser continuamente induzidas a pensar, comentar e reagir apenas ao que mantém a máquina do entretenimento girando. Então vamos trazer isso aqui para exemplos modernos e talvez mais poderosos de todos os tempos: as redes sociais e as plataformas de streaming. Porque aí o circo deixa de ser um evento coletivo lá no Coliseu e passa a ser algo íntimo, privado e constante. Isso, exatamente. Entramos no que muitos chamam de circo algorítmico. Na Roma Antiga, o espetáculo era o mesmo para toda a multidão. Hoje o entretenimento é personalizado. O algoritmo aprende aquilo que prende a sua atenção, aquilo que desperta indignação, prazer, curiosidade ou raiva, e começa a entregar um fluxo interminável disso. O espetáculo agora não termina quando a arena esvazia. Ele continua no seu bolso, na tela, na próxima recomendação automática. E isso traz uma lógica muito poderosa para a distração, porque esse, entre aspas, circo é feito sob medida para reforçar aquilo que o indivíduo já pensa, que já deseja e consome. Com esse mecanismo, o circo se torna mais eficiente e mais invisível. No fundo, o imperador romano precisava construir uma arena gigantesca para capturar a atenção coletiva. Hoje, o algoritmo consegue prender cada indivíduo separadamente, usando o próprio perfil do indivíduo como mecanismo de captura. Mas há aqui uma virada importante. A distração deixa de parecer uma imposição externa e começa a parecer liberdade. Isso aqui é muito preocupante, né? Porque a pessoa acha que está escolhendo. Eu já falei disso em outros episódios aqui, porque a coisa funciona assim. Parece apenas a minha timeline, meus vídeos, minhas séries, meu entretenimento. O problema é que essa sensação de escolha pode esconder uma estrutura desenhada para disputar a atenção a qualquer custo. Então a pergunta deixa de ser apenas o que estamos consumindo e passa a ser: quem organiza aquilo que consumimos? E quais interesses existem por trás dessa disputa permanente pela nossa atenção? Então, podemos trazer aqui que este pão e circo do século XXI seja mais sofisticado, porque não se apresenta como manipulação, ele se apresenta como personalização. E essa reflexão nos leva a uma questão importante. Dá realmente para afirmar que existe hoje uma estratégia política consciente de pão e circo como existia em Roma? Essa resposta ela é complexa. Hoje é raro encontrar um governante dizendo explicitamente que pretende distrair a população. Contudo, o que aparece com frequência são políticas altamente espetaculares, mediatistas, pensadas muito mais para gerar impacto emocional, manchete positiva e engajamento rápido do que aquelas de transformação estrutural de longo prazo. Porque reformas profundas são lentas, difíceis e quase nunca produzem um aplauso instantâneo. Já o espetáculo político produz reação imediata. Cada político, cada partido, eles estão preocupados ali com o seu ciclo de governo, que são 4 anos. Fica muito difícil criar uma grande estrutura em tão pouco tempo. E isso, vejam que coisa triste, paradoxalmente, gera essa sociedade acostumada com estímulo constante, que passa a responder melhor também o que é rápido, tanto no governo quanto no mecanismo do algoritmo. A resposta ao que é rápido, emocional e simplificado. A política percebe
claro, a mídia percebe, as plataformas digitais percebem. Então, dentro desse ciclo que o indivíduo é capturado e tudo começa a funcionar dentro da lógica do engajamento permanente. Então, não necessariamente como uma conspiração centralizada, mas como um sistema que se retroalimenta. Acho que vocês entenderam aqui o ponto que eu quis chegar. Então, um ponto importante, indivíduos da inquietude, que eu quero trazer aqui para vocês, é que não seja simplesmente encontrar os culpados. O verdadeiro desafio é perceber que desenvolver consciência crítica num ambiente projetado para fragmentar a atenção o tempo todo é necessário, porque no fim a grande questão não é apenas o pão e circo de hoje, mas sim, será que ainda conseguimos perceber quando estamos dentro dele? A crítica juvenal talvez tenha se tornado ainda mais atual depois de 2000 anos, porque no fundo ela nunca foi apenas sobre governantes manipulando multidões, era também sobre aquilo que uma sociedade decide valorizar, consumir e aceitar como prioridade. Essa responsabilidade, portanto, não está concentrada num único lugar. Ela é compartilhada e talvez o antídoto continue sendo praticamente o mesmo desde a Roma antiga. Engajamento crítico, informações de qualidade e a capacidade de desconfiar do espetáculo quando ele ocupa espaço demais. É aprender a observar aquilo que acontece atrás das cortinas, enquanto todos olham para o palco iluminado. Porque o alerta de Juvenal nunca foi apenas sobre o entretenimento, era sobre a troca gradual de soberania por satisfação imediata. E talvez seja nesse ponto que tudo isso torna essa discussão tão moderna. O pão e circo não desapareceu. Ele talvez tenha mudado de endereço, saiu das arenas de pedra e entrou nas telas luminosas que carregamos no bolso. Percorremos aqui então uma interessante trajetória de reflexão, que começou num verso satírico escrito em Roma e terminou nos algoritmos que organizam nossa atenção diariamente. Uma prova curiosa de que certas ideias não envelhecem, apenas encontram novas formas de existir. E a provocação que eu gostaria de deixar aqui nesse pequeno resumo é que se o Juvenal criticava o pão e circo oferecido pelo Estado para manter o povo passivo, o que ele diria de uma sociedade que muitas vezes procura voluntariamente a própria distração? Então, algumas indicações culturais aqui. O filme O Show de Truman, talvez uma das melhores metáforas sobre o espetáculo permanente e vigilância transformada em entretenimento. A vida inteira do personagem existe para manter a audiência e consumo. Tem também o livro 1984, do George Orwell. Muito conhecido aqui no Brasil, ele funciona bem para fazer esse contraste entre o controle pela vigilância e o controle pela distração. Tem o livro também do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, que é um romance distópico que imagina uma sociedade futura altamente controlada e tecnologicamente avançada. Eu também queria indicar uma música, a Panis et Circenses, que é o nome aí Pão e Circo, do Mutantes, mas eu gosto muito da versão da Marisa Monte. É incrível, Marisa. Se vocês estiverem a fim de ouvir, muito interessante a música. Então está aí indicado. Então estamos fechando aí mais um episódio, mas antes eu gostaria de pedir a você que realmente comente, compartilhe com os amigos, com as pessoas que vocês acham que se interessam pelos temas, que se interessam pelo nosso podcast. Isso é de grande valia para o nosso canal. Vocês sabem como isso funciona, estamos falando disso o tempo todo aqui dos algoritmos. É a única coisa que eu peço em troca, a divulgação do nosso podcast Entre o Ser e o Mundo. Hoje, com o entretenimento sob demanda e gratificação instantânea das redes sociais, talvez a pergunta tenha invertido. Já não se trata apenas do que nos é oferecido para distrair, mas da forma como nós mesmos passamos a construir, alimentar e habitar nossas próprias arenas digitais. Porque na Roma Antiga o povo precisava ir até o Coliseu. Hoje o Coliseu nos acompanha no bolso, personalizado, silencioso e infinito. Então a grande questão aqui talvez seja não apenas identificar quem oferece o espetáculo, mas entender quem o sustenta diariamente com tempo, atenção e desejo.
Quem é esse imperador quando cada indivíduo controla o próprio fluxo de entretenimento? Quem governa uma sociedade em que a distração e consumo já não precisam ser impostos, porque muitas vezes o indivíduo busca espontaneamente? Vamos aqui a uma última reflexão. Estamos usando toda essa tecnologia para ampliar consciência, participação e pensamento crítico, ou apenas construindo pouco a pouco uma gaiola dourada, confortável e barulhenta o suficiente para não ouvirmos os problemas do mundo real? Entre o ser e o mundo sempre haverá espaço para pensar, questionar e se transformar. Nos siga nas redes sociais, mas principalmente siga refletindo. Até o próximo, pessoal!